1 Reis 19, versículo 11. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 11. Primeiro de Reis 19, 11. Quantos acharam, digam amém. Quantos ainda não acharam, fala só um pouquinho, pastor. Então todo mundo achou, né? 1, 2, 3 e... Vamos ler a palavra de Deus. 1 Reis 19, 11. O Senhor disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai, diga, passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu isso, puxou a capa para cobrir o seu rosto e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, os quais os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os seus altares e mataram os seus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou. Agora também procuram me matar. Coloca a mão no seu coração. Vamos orar. Pai, nós lemos a Tua palavra e sabemos que ela é a verdade. Ela é aquilo, meu Deus, que o homem precisa para entender os seus propósitos. Por isso, meu Deus, hoje revela a Tua palavra mais uma vez à Tua igreja. Que todos que estão aqui, Pai, possam ter um entendimento daquilo que vai ser ministrado. Meu Deus, nós pedimos, permanece conosco, em nome do Senhor Jesus. E se você crê nisso, diga amém e diga glória a Deus. Hoje eu queria falar para vocês sobre a caverna e as suas provas. Diga assim para o seu irmão: a caverna e as suas provas. Diga assim: é possível ser um grande homem ou então uma grande mulher de Deus e passar uma temporada na caverna. A palavra de Deus diz no livro de 1 Reis sobre a história de um homem chamado Elias, que foi um dos maiores profetas que a Bíblia disse, que a Bíblia se referiu, no qual relatou histórias de um homem extremamente poderoso em Deus, que viveu num lugar chamado Samaria, em um dos períodos mais infelizes do povo de Deus. A palavra de Deus diz que esse homem viveu no tempo de um rei que se chamava Acabe, que decidiu se afastar do Senhor e procurou uma mulher de um outro povo chamada Jezabel. E essa mulher, mediante os seus costumes, suas culturas, influenciou negativamente esse rei, no qual ele se afastou da presença de Deus, colocando no meio do povo de Deus um altar a Baal e seus baalins, e todas as suas
culturas que passaram a influenciar negativamente no meio do povo. E foi nesse momento que Deus levantou esse homem com grande poder, com grande autoridade, um homem diferenciado mediante as coisas de Deus. A palavra de Deus diz que esse homem, ele era tão dependente de Deus, ele vivia tão nessa vida mediante a palavra de Deus, que Deus fazia algumas coisas extraordinárias para sustentar esse homem. A Bíblia diz que Elias foi alimentado por corvo, os corvos vinham alimentar ele, mandados pelo Senhor. A palavra de Deus diz que ele recebeu uma palavra de Deus por causa do pecado do povo, onde ele disse diante de todo o povo: eu vou orar e não vai chover, só vai chover depois que eu orar de novo. E assim aconteceu. A palavra de Deus diz que ele orou mediante a palavra de Deus, e não houve chuva sobre aquele lugar durante muitos anos. E começou a trazer o Senhor àquele povo uma necessidade, e o propósito daquela necessidade era que o povo voltasse ao Senhor de novo, e o povo não voltou ao Senhor. Essa necessidade, ela foi tão grande que até o profeta participava da necessidade. A Bíblia diz que ele chegou num lugar chamado Serepta, onde ali a palavra de Deus diz que haveria uma viúva que iria alimentar ele por causa da fome que o próprio passava. E a Bíblia diz que ele pediu ali água para a mulher foi buscar, e ele falou: também traz um pedaço de pão. Aí a viúva falou: olha, o que eu tenho é isso aqui. Eu já estava me preparando para morrer, porque eu só tenho essa vasilha de farinha, e eu estou me alimentando aqui juntamente com os meus filhos, e depois disso já aguardaríamos a nossa morte. E a palavra de Deus diz que ele falou: pode fazer e me dar, pode me dar tudo que tem, que certamente essa vasilha, ela nunca vai se secar. E a Bíblia diz que por anos aquela mulher se alimentou por aquilo que tinha ali naquele lugar. Era como se toda vez que eles comessem, depois Deus viesse e enchesse de novo aquele vasilhão. Milagres. Essa mesma mulher foi acometida por uma enfermidade no seu filho, onde o seu filho morreu, e Elias ressuscitou aquele filho dessa mulher. Depois disso, Elias desafiou mais de 400 profetas de Baal. Ele viu que o povo tinha se afastado de Deus completamente, e o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, não tinha mais nenhuma notoriedade no coração daquele povo. Todo mundo tinha se voltado à idolatria, todo mundo tinha se voltado a adorar Baal, e ele convocou todos os profetas de Baal. A Bíblia diz que ele fez 2 altares, um altar para Baal e um altar para o Deus vivo. E ele olhou para os lados, todos os profetas do Senhor já tinham morrido, e só ele estava vivo. Eu imagino essa cena, todo o povo olhando, e ele fez um desafio. Olha a autoridade desse homem: vamos clamar nesse lugar,
e o Deus verdadeiro, Ele vai queimar esse sacrifício com fogo que vai cair do céu. A palavra de Deus diz que todos os profetas de Baal começaram a fazer os seus sacrifícios, a gritar, a cantar, a cortar o seu corpo, a clamar a Baal e pedir: Baal, vem e queima, e Baal não respondia. A palavra de Deus diz que Elias até brincava com eles, dizendo: grita um pouco alto, porque talvez eles estejam dormindo. E no fundo ele sabia que Baal não iria responder. E a palavra de Deus diz que depois foi a vez de Elias, e ele se prostrou diante de Senhor e disse: ah, Senhor, como eu sei que o Senhor é verdadeiro. Responde para que esse povo veja que Tu és Deus, que Tu governas Israel, e que só está acontecendo tudo isso porque eles se afastaram de Ti. E a Bíblia diz que ele ainda fez algo diferenciado. Ele mandou cavar um rego, como se fosse uma vala ao redor do altar, e encheu de água. Como um ato profético, já sabendo que o fogo iria enxugar a água daquele redor do altar. E a Bíblia diz que Deus derramou fogo do céu, queimou o holocausto e sugou toda aquela água daquele rego. E todo o povo se prostrou e disse: só o Senhor é Deus. E ele matou todos os profetas de Baal, todos os profetas, e alguns ainda, por serem destruídos por eles, receberam uma outra ordem, e ele subiu num cume do outeiro e disse: agora eu vou orar para que a chuva caia do céu. A Bíblia diz que ele levou um moço, chamado Eliseu, acredito que seja ele, que era o moço dele, o discípulo dele, e ele falou: vai lá olhar, que eu já estou orando aqui. E ele orou para que a chuva viesse sobre a terra de Samaria outra vez. Aí ele falou: não estou vendo nem sinal de nada. Ele falou: vai de novo. Ele voltou de novo, não tinha nada. E ele fez isso por 7 vezes. E na 7ª vez, ele olhou e falou: estou vendo uma nuvem carregada, mas ela tem o tamanho da mão de um homem. E ele falou: este é o sinal que a chuva de Deus vai vir sobre a terra. Ele mandou todo mundo preparar o cenário, as vasilhas para receber a chuva, e a chuva veio. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Esse homem, ele teve toda essa autoridade, ele teve todo esse poder. A Bíblia diz que ele teve experiências profundas com Deus, mas quando a rainha Jezabel descobriu que tudo aquilo que Elias tinha feito, ela só falou uma coisa: eu vou te matar. Ela ameaçou Elias. E Elias, depois de tudo isso, a palavra de Deus diz que ele fugiu da presença de todos e foi para esse lugar que lemos esse texto dessa caverna.